Pastor Jonas. Vamos lá, sem perder tempo, né, pastor? Porque senão o tempo passa e aí a gente... O desejo de quero mais, né? Glória a Deus. Rafael. Fala, Forte pastor. abraço, Jonas. Meu pastor. Diga, tudo bem? Melhor agora, pastor. Meu Deus. Que benção, hein? Que benção. Pastor Valdir, Cleice, sejam bem-vindos. Vamos lá, porção dobrada, né, pastor? Falando pro povo aí, compartilhar essa live, porque nós vamos continuar aí mergulhando na palavra, crescendo. Amém. Amém. Deus tem sido bom, né? Tem sido muito bom, né? Esse tempo tem sido muito precioso e a gente tem aprendido muito, tem conservado, né, a palavra do Senhor. E esse é o propósito. O propósito é conservar a palavra, crescer nesse entendimento e aplicar, né, pastor? Sim, é o mais importante, né, pastor? O mais importante, a gente precisa aplicar a palavra. Sim. Gente, vamos lá, vamos compartilhar essa live aí. Eu já compartilhei com todos os meus contatos. Eu vou iniciar orando e aí a gente dá sequência. Hoje é o capítulo 9 de Provérbios. Nós vamos falar aí sobre o escarnecedor e o sábio. O tolo e o sábio. Amém? Pai, no nome de Jesus, no poderoso nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos por este momento. Clamamos, Senhor, pela tua presença. Clamamos, Senhor, pela tua palavra. Que haja revelação, que haja direção. Que o teu Espírito Santo possa nos encher, nos fortalecer, nos capacitar. Nós estamos aqui, Senhor, com um coração ensinável. Nós queremos aprender mais. Usa a vida do teu filho, Jonas. Usa a minha vida, Senhor, para que todos aqueles que estão ouvindo, Senhor, possam ser edificados, para que eles possam ter, Senhor, uma direção diante, Senhor, da realidade que eles estão vivendo. Que o teu nome seja exaltado, glorificado, e nós nos cobrimos com o teu sangue, com o teu precioso sangue, neste período, Pai. E chamamos a existência, Senhor, da tua palavra, Senhor. Tua palavra que diz, Senhor, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós tememos ao Senhor, mas nós chamamos também e queremos nos tornar a espécie de pessoa, o filho que te agrada. Nós queremos aplicar a tua palavra. Então que o teu Espírito possa vir com o crescimento do teu reino, nos envolvendo e nos fortalecendo para ouvir e praticar. Ouvir e colocar em prática cada ensinamento, cada instrução que nós vamos mergulhar aqui na tua palavra e nós queremos a tua direção, Pai. Em nome de Jesus, repreende todo o mal, de todos os lares, de todos os lugares onde os teus filhos estão ouvindo essa live, que eles sejam envolvidos, Pai, pelo poder da tua palavra. É isso que nós te pedimos hoje. Venha o teu reino. Venha o teu reino em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, meu pastor. Amém. Fátima, seja bem-vinda. O povo está chegando aí. Glória É isso aí, pastor. Bora. Vamos? Vamos. Começa daí que eu chuto daqui. Beleza, vamos lá. E aí eu quero chamar a atenção aqui, justamente do versículo 7 ao 12, né, de Provérbios, que diz aí sobre a sabedoria, né, o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, né? E aí a pergunta que eu creio que seja necessário para todos nós, né, é justamente essa. Como você reage quando é confrontado? Como que nós reagimos quando somos confrontados diante desse confronto? Qual que é a nossa ação?
né? A palavra aqui diz que o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, né? E o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreendas, ao versículo 8, não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. É como se o Salomão aqui estivesse falando, né? Como se a palavra estivesse falando aqui, olha, não repreende não, não confronta o escarnecedor não, porque você vai se aborrecer, você vai ter problemas, né? Mas no mesmo versículo diz, repreende o sábio e ele te amará, né? Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo e ele crescerá em prudência. Então, as pessoas aqui é como se elas estivessem, né, divididas entre sábios e escarnecedores, né? E o escarnecedor é aquele que tem essa dificuldade de aceitar a repreensão, não tem um coração ensinável, né? Repreendê-lo é como se fosse inútil, né? É como se fosse jogar pérola aos porcos. E a gente percebe aqui que enquanto o sábio tem um coração ensinável, é humilde para acolher, né, a repreensão, é humilde e passa a amar, né, aquele que foi aquele quem o repreendeu. Então, pastor, eu percebo aqui que quem repudia o ensino e a repreensão está consolidando o seu próprio mal, né? Está consolidando o seu próprio mal. E hoje, mais do que nunca, diante da realidade que nós vivemos, a gente percebe a dificuldade das pessoas em receber, né, uma repreensão, em receber um confronto. Geralmente, em alguns casos, a gente percebe que a pessoa recua, né, e depois te censura, né, não aceitando, e não, em vez de agradecer, né, a repreensão, ou até mesmo ter um entendimento no sentido assim, de reter aquilo que é bom, né, e descartar. Não, pelo contrário, as pessoas muitas vezes constroem um momento de desgaste na relação. Pelo contrário, mesmo que o confronto tenha sido equivocado, errado, né, a pessoa tem que absorver aquilo que é bom, né, e reter o que é bom e caminhar diante dessa realidade. Então a pergunta, eu creio que é importante. Como que nós reagimos, né, quando somos confrontados? Será que nós reagimos como Saul, né, ou como Davi? E nós sabemos que Davi, o pecado de Davi foi um pecado terrível, né, de adultério, de homicídio, enquanto Saul simplesmente assim termos, né, ele não obedeceu um comando de guerra, mas quando foi confrontado, ele preferiu manter ali a aparência, né, manter aquela estrutura estética dele, para não perder o título, para não perder o reconhecimento. E nós sabemos que Cristo, que o Senhor nos conhece, né? Ele nos conhece. Conhece a nossa casa, a nossa família, conhece a igreja, nos conhece por dentro. Sendo assim, se Cristo conhece a cada um de nós, ele não se deixa ludibriar pela estética. Ele não se deixa ludibriar, né, pela aparência e pelo verniz, às vezes, né, da estética ou até mesmo do emocionalismo. Né? Hoje, muitas pessoas emocionadas, né, no Evangelho, e quando a emoção acaba, né, desistem, se apostatam e retrocedem, infelizmente. Então a palavra diz que a principal diferença é o fato de que o sábio teme ao Senhor. O sábio teme ao Senhor.
Então, eu aprendo aqui que Cristo conhece a sua igreja e não se deixa ludibriar pelo verniz da estética, pelo verniz do emocionalismo. Por isso que o confronto é fundamental e necessário para ter consistência estética. É importante, né? A gente não pode esquecer daquele versículo bíblico que diz que a presença de Deus formoseia o rosto, né, pastor? Então, a aparência, a estética, ela é importante, mas uma aparência com consistência. Uma aparência que tenha conteúdo, que tenha uma posição no reino, que tenha uma posição diante das lutas, das necessidades aí da vida. Amém, meu pastor? Então, eu coloquei ali, eu gosto de colocar temas, porque eu acho que fica bem mais didático, né? Para a gente poder caminhar. Se eu fosse dar um tema para esse capítulo 9, seria sabedoria versus loucura. Né? Por quê? Porque o senhor começou lendo o versículo 8, não repreenda o escarnecedor, certo? Sim. A resposta, o contexto desse versículo está no 4. Quem é simples, volte-se para aqui. Né? Então, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz, vinde, comei do pão. No versículo 1, ele fala ali, a sabedoria edificou uma casa. E aí eu fui buscar o significado dessa palavra sabedoria, e ela quer dizer qualidade de ser sábio, de possuir conhecimento, certo? E a sabedoria tem muito a ver com quem? Com Jesus. Né? Jesus é a própria sabedoria. Né? Ele é a própria sabedoria. Ele sendo a própria sabedoria, ele nos faz um convite. Eu penso que ele preparou uma mesa, né? Está nos fazendo um convite para vir para essa mesa, para desfrutar dessa sabedoria, desfrutar dele, sendo a própria sabedoria. Um outro ponto que eu anotei aqui, que ele fala sobre 7, né? 7 colunas. São 7 colunas. 7 colunas tem muito a ver com o quê? Com perfeição. Número 7, perfeição. Tem muito a ver também com alicerce. Né? A sabedoria gera perfeição no ser humano, a sabedoria gera alicerce. Então, quando a sabedoria edifica a casa, uma casa que não está fora de nós, ela está dentro de nós. Jesus, ele quer edificar essa casa, Jesus, ele quer edificar essas colunas, essas 7 colunas, esse princípio da perfeição sobre a vida de cada um de nós. Sim. Então, eu penso que é um chamado de Jesus para que a gente volte para a mesa da sabedoria, do arrependimento, da simplicidade, né? Porque muitas das vezes, pastorzão, a gente, quando vai confrontar uma pessoa, a gente, principalmente a gente que lida muito com os bastidores da igreja, né, que a gente atende muitas pessoas, a gente percebe muralhas muito grandes, pessoas muito feridas, machucadas. E muitas das vezes essas pessoas são feridas e machucadas até por pastores, por apóstolos, por líderes. E aí, quando a gente chega com uma palavra, às vezes essa pessoa está tão protegida, se autoprotegendo, com mecanismos de defesas tão grandes, que acaba que ela não consegue se abrir para que ela possa perceber o caminho de loucura que ela está entrando. E aí, por que eu coloquei o tema sabedoria versus loucura? Justamente pelos 2 cidadãos que o senhor citou aí. Saul. Você imagina se Saul, endemoniado, Davi vem para confrontá-lo. Estava morto. Certo? Estava morto. Por quê? Porque ele, na estupidez dele, na questão da loucura dele, na questão da ignorância dele, na questão de todo aquele perfeccionismo, de toda aquela carência, ele ia acabar matando Davi. Né? Igual por muitas vezes tentou. Depois. Só que, quando a gente pega uma pessoa numa fortaleza tão grande como essa, a gente precisa, em Deus, ter o discernimento. Porque o mesmo Davi que libertou Saul, que libertava
confortava Saul, que aliviava as dores, as crises existenciais de Saul, que aliviava ali os problemas crônicos de Saul através da harpa, né? Através do toque, através da música, através da letra. Foi o mesmo Davi que adulterou, que assassinou depois disso. Então, e aí, se você pega aqui o Natan, e o Natan fosse dedilhar a harpa agora para o Davi, ele nunca seria liberto. Mas também ele teve o discernimento de saber chegar para confrontar o pecado, o caráter, na realidade, de Davi. Às vezes, o que eu percebo é que, às vezes, a gente precisa ter o discernimento para buscar, encontrar o gatilho na firmeza, na palavra, né, da postura, né, dentro daquilo que Deus ama, amando o que Deus ama, aborrecendo o que ele aborrece, a gente confrontar o pecado, mas amando o pecador. E não empurrando ele mais para a cova. Então, o que Natan fez ali? Natan montou uma peça teatral, né, e colocou Davi numa cilada de bico, numa sinuca de bico, bem grande, aonde ele não tinha para onde correr. E aí ele se desarma. Aí entra o versículo 4. Como que ele confrontou? E como que ele reagiu? Na simplicidade. O sábio, mesmo no seu momento de loucura, ele conhece a voz do seu Deus. Ele sabe aonde ele está deficitário no seu caráter. E aí, o que eu entendo nesse texto aqui? Que a própria sabedoria preparou uma mesa para tirar os loucos da loucura e trazer de volta para a sabedoria. Então, tem muita gente que está dentro da igreja que hoje estão vivendo na loucura da vida, na loucura da guerra. Não aceitam ser confrontados, não aceitam ser discipulados, não aceitam ser disciplinados. São pessoas orgulhosas, são pessoas que perderam a noção da simplicidade, são pessoas que se acham autossuficientes, são pessoas altamente maduras, já amadureceu tanto que está podre, nem percebeu, que se a gente for confrontar de uma forma mais dura, aí ativa o gatilho da fortaleza da estrutura de orgulho. E essa pessoa não consegue vir para a mesa da sabedoria. O que é a mesa da sabedoria? Uma mesa que Jesus preparou para a gente que somos sábios. Né? A gente que está hoje vivendo ou buscando viver os princípios, né, da obediência, os princípios da sabedoria, cavando o coração de Deus. E ele convida, vinde comei do pão e bebei do vinho que misturei. A mesa está pronta, no versículo 5. A mesa está pronta. Deixai os insensatos e andai pelo caminho do entendimento. Então chega uma hora que a gente vai falando, a gente vai apontando, a gente vai conversando, que a gente vai, cara, tá no caminho ruim, faz isso, toma essa postura, toma essa decisão. Chega uma hora que a gente precisa deixar a pessoa, ela entregue ao próprio sentimento dela, a própria estrutura de orgulho, porque o próprio Deus vai tratar com a soberba e com a estrutura de orgulho dessa pessoa. Hoje, pastor, a gente vive uma geração aonde a nossa geração, ela muitas das vezes não aceita mais ser corrigida, ser disciplinada. Entende? Por quê? Porque muito disso tem a ver com o sistema familiar. Muitas dessas pessoas, elas por terem traumas paternos, maternos, por ter desde cedo se virado sozinhos, elas não aceitam que ninguém diga para ela quem ela deve ser, como ela deve se portar, como ela deve se comportar, como ela deve agir, quais os princípios e padrão. Ela até sabe que tem que ler a Bíblia, mas não lê. Ela sabe que tem que orar, mas não ora. Ela sabe que tem que estar em comunhão, mas não está. Ela sabe que precisa obedecer a palavra, mas não obedece. Então, ela vai vivendo a vida dela de acordo com aquilo que ela acha que é bom para ela, não para o reino. E essas pessoas saíram da mesa. Então, o convite de Jesus, que é a própria sabedoria, está falando, olha, já preparei os animais, já misturei o vinho, já arrumei a mesa. Você que é sábio e por algum momento tem se tornado tolo, eu estou chamando vocês de volta. Venha comer do pão. Venha se alimentar da sabedoria. Venha comer da palavra. Eu tenho saudade de vocês. Eu quero estar com vocês. Volta para a mesa. Para de manipular. Para de mentir. Para de usar máscara. Para cada ambiente você usa uma máscara. Para com isso.
Eu quero que você volte para a mesa. Eu já preparei, eu quero tratar os teus alicerces. 7, perfeição, colunas. 7, alicerce. Eu quero agora que você volte para os fundamentos da mesa, para os fundamentos da sabedoria. Permita-se ser tratado, permita-se sentar nesse ambiente. Só que muitas das vezes, se eu não tiver esse discernimento, ao invés de eu trazer essa pessoa para a mesa, ao invés de eu trazer essa pessoa para o ambiente, eu vou colocá-la mais perto dos escarnecedores. Eu vou trazer elas, eu vou expulsar elas da mesa e vou fincar as estacas, os alicerces dela onde? Na roda dos escarnecedores. Então, eu preciso entender o seguinte: enxergar a fortaleza do lado de fora e buscar em Deus sabedoria para discernir a natureza da fortaleza do lado de dentro. Entender o coração dessa pessoa. Eu não posso julgar o adulto que essa pessoa é sem conhecer a criança que ela foi. Então, aonde que a gente precisa voltar a sentar nessa mesa? Isso eu estou falando para mim, pastor. Estou falando para mim. Muitas das vezes, o auto-julgamento, às vezes a gente tenta ajudar as pessoas, mas acaba que a gente acaba atrapalhando, porque dependendo da abordagem que a gente vai abordar com a pessoa, a gente acaba expulsando elas. E pasmem vocês que estão assistindo, que vão assistir. Muitos de nós, pastores, precisamos nos arrepender, porque muitas das vezes nós mesmos matamos essas ovelhas. Verdade, pastor. Muito de nós. E aí, o que acontece? A gente cria um ambiente, uma fortaleza, uma parede de proteção tão grande que essas pessoas elas não querem se abrir com pastor, com pastoras. E aí a gente acaba transferindo a responsabilidade para essas pessoas. Quando, na realidade, a gente precisa assumir a nossa posição, ser humilde, entrar no versículo 4, quem é simples, volte-se para aqui. O que é isso? Quem é simples, volte para o princípio da sabedoria. Se pecou, trata. Se errou, conserta. Se falhou, se arrepende. Se magoou, vai lá, faz o caminho de volta, pede perdão para sua ovelha, pede perdão para o seu pastor. Então, o princípio da sabedoria é essa reconciliação. Como que a gente vai tirar os escarnecedores? Como que a gente vai arrancar essas pessoas desse ambiente? Convertendo o nosso coração delas. Sem deixá-la de amar, confrontar o pecado, nós vamos confrontar o pecado, mas nós vamos amá-la. Sabe por quê, pastor? Quando Deus pegou Adão, quando Deus falou com Adão, Adão, onde você está? Deus já sabia onde ele estava. Mas o que Deus esperava de Adão? Pai, olha só, eu vacilei, eu pequei, eu errei, estou escondido, estou muito escondido, estou muito arrependido, e ao estar arrependido, eu preciso fazer algo agora. Me perdoa, porque eu comi do fruto que eu não deveria comer. O que ele fez? O contrário. Muitos de nós cristãos ainda vivemos na natureza caída de Adão, na natureza carnal de Adão. Peca, foge. Quando a gente peca contra o nosso irmão, ao invés de a gente assumir a nossa responsabilidade, o que a gente faz? Foge. Transfere para ele. Transfere E foge. e sai da presença também, né? Sim, e foge. Só Foge. que é o seguinte, Deus, como um pai, ele não deixou de amar Adão, não deixou de amar Adão, mas também não deixou de punir o pecado. Não deixou de corrigir. Então, esse é o amor que nós, principalmente, eu falo nós, pastores, porque há uma responsabilidade maior sobre nós, certo? Nós, pastores, eu penso que a gente deve fazer o seguinte, pastor. Vou dar o segredo, de repente o pessoal aí vai pegar, né? Mas vamos lá. O que eu acho, tá? Quando uma pessoa quer sair da igreja, quando uma pessoa quer sair do ambiente de célula, quando uma pessoa quer sair da cobertura minha como pastor, eu não devo fazer outra coisa senão honrar essa pessoa. Eu não posso, como pastor, permitir com que essa pessoa saia de mão vazia. Por quê? Quanto tempo essa pessoa passou comigo? Quanto tempo essa pessoa investiu financeiramente naquilo que eu carrego?
Quantas vezes a pessoa investiu as suas forças confiando no projeto? Então, ela quer sair, eu vou abençoá-la, mas eu não posso deixar de honrá-la. Eu vou fazer uma festa para ela. Eu vou fazer uma festa, um ambiente onde as pessoas vão estarem ali para a gente comemorar o tempo que nós passamos juntos. Pastor, se não foi Deus que mandou essa pessoa sair, ela fica constrangida e não sai do lugar. Não sai, e se sair, volta, porque a porta continua aberta. E isso é honra. Ela nos honrou durante muitos anos. Agora eu preciso honrar quando ela está indo embora. Então, a honra, o princípio da honra é isso, é uma via de mão dupla. E aí, como é que eu vou fazer? Geralmente acontece como? Eu viro a cara, geralmente acontece como? Eu praguejo, eu amaldiçoo. Então, geralmente acontece dessa forma. Aí a pessoa, em vez de romper e fluir, ela vai para onde? Para a roda dos escarnecedores. Porque aonde tem um amazelado, vai atrair outro amazelado. Vai atrair outro amazelado. Um vai ficar lambendo a ferida do outro. Então eu preciso entender que Deus, Jesus está chamando a gente, a própria sabedoria para ficar aqui. Volta para a mesa. Eu preparei a mesa, eu preparei a comida, eu preparei o ambiente. Os simples vão perceber, discernir que a mesa está posta. Os simples que estão na roda dos escarnecedores, que estão feridos, machucados, que estão aí com a vida toda bagunçada, eles vão perceber o cheiro. Eles vão perceber que os alicerces deles precisam ser restaurados. Volta para a mesa. Volta a se alimentar do pão. Volta a se alimentar da palavra. Volta a permanecer nesse ambiente de mesa. Volta para cá. Aqui é o seu ambiente, aqui é o seu lugar. Mas se você insistir no caminho dos escarnecedores, eu não vou te repreender mais. Eu vou te entregar para você mesmo. Pastor, numa via de mão dupla, quando, em muitos casos, não é uma via de mão dupla a honra. Mas, se tem uma liderança curada, tratada, continua o trânsito da honra. Sim. Honrando, né, mesmo diante da decisão da pessoa de romper, de sair, porque a liderança é tratada, a liderança é curada. Então eu vou honrar justamente isso que o pastor falou. Eu vou honrar o tempo que ela caminhou comigo. Eu vou honrar o tempo que ela serviu no meu ministério. Exatamente. Investiu. É isso aí. Então o reino é isso. Quer maior honra do que a de Deus conosco, cara? Nós não merecíamos nada. Ele mandou o seu melhor para morrer por mim, por você, por nós que estamos aqui, por toda a humanidade. Então, como que eu posso, como que eu não vou honrar? Dar uma graça a quem daquela que eu tenho recebido? Então, nós precisamos entender que essa mesa aqui, eu não posso excluir pessoas. Porque as vidas não são para mim. As vidas são do Senhor. Então, nós somos todos irmãos buscando o mesmo objetivo. Mas essa divisão da igreja, essa divisão carnal da igreja, vamos colocar assim, esse excesso de carnalidade tem tirado o povo da sabedoria, da mesa dos alicerces estabelecido por Deus. Essa divisão carnal, essas pessoas que estão buscando, ao invés de vidas para Cristo, estão buscando títulos, rótulos, estão buscando viver de aparência, estão buscando viver com números. É uma guerra de números. Quando se perde alguém, é apenas um número, e Deus não nos chamou para isso. Números é muito importante. É tão importante que existe um livro chamado Números na Bíblia. Certo? Que é contagem. Mas Jesus, ele veio e montou toda aquela estrutura e deixou uma igreja com 120 pessoas. Que, estando cheia do Espírito Santo, multiplicou. Então, a mesa, o banquete da sabedoria, nos arranca da mesa da loucura. Existem duas mesas. A mesa da loucura, a mesa dos feridos, a mesa dos amazelados, a mesa daquelas pessoas com potencial, pastor, tremendo, mas que estão feridos, machucados, porque a igreja matou essas pessoas. E elas precisam voltar para a mesa. Elas precisam se alimentar de volta do pão. Elas precisam que as suas 7 colunas estejam como? Purificadas.
firmadas. Os alicerces precisam ser restaurados. E se o inimigo usou um para ferir, Deus vai usar um para curar. Somos feridos no relacionamento e curados no relacionamento. Sim. Aí, olha só para você ter uma ideia. Eu passando aqui na rua, eu fui comprar um remédio um tempo atrás, faz tempo, para minha esposa, e no caminho eu vi um crente correndo. Era 11 e pouca. Eu não sei qual foi o remédio, minha filha estava passando mal, não sei. Quando eu fui comprar esse remédio, eu vi o crente correndo. Quando eu percebi por que ele estava correndo, tinha eu não lembro se era uma prostituta ou se era um homossexual, que estava no ponto, e esse camarada foi evangelizar essa pessoa. Quando ele foi evangelizar essa pessoa, ao invés de ele chegar com o amor que Cristo deu nele, ele começou a condenar a pessoa, falando que a pessoa ia para o inferno. Então, a forma com que eu chego, a forma com que eu vou, acaba assustando essas pessoas. E acaba nos fazendo, nos tornando, na realidade, pessoas meras religiosas. Porque eu não quero essas pessoas no ambiente que eu estou. Eu prego o que quero. Mas, na realidade, a minha prática diz ao contrário. Não, gente. Cada prostituta, cada homossexual tem uma história por trás. Tem uma menina ferida, abusada, machucada. Tem uma história terrível de abandono, de rejeição, de abuso físico, abuso sexual, que precisa ser compreendido e tratado. A cada homossexual tem rejeição, tem orfandade, tem bastardia, tem abuso. Então, essas pessoas elas precisam voltar para a mesa. Essas pessoas que nunca sentaram nessa mesa da honra, do banquete, onde Jesus plantou, onde Jesus quer restaurar os alicerces, é essa igreja que somos nós, precisamos ir lá. Precisamos ir lá, precisamos buscar, precisamos encontrar essas pessoas, mas só pessoas sábias e humildes, simples. É muita papagaiada para pouca revelação. Então, é muita papagaiada para pouco amor. É muita papagaiada, muito TTT, quando na realidade não tem consistência. Então, o que a gente precisa ser? Simples. Não inventar a roda, ela já está feita. É a gente oferecer para a pessoa o amor que Deus colocou em nós. É esse amor que abraça, esse amor que cura, esse amor que liberta, esse amor que ama o pecador, mas abomina o pecado. Não o contrário. A gente, às vezes, pega, arrebenta o pecador. Não, ame o pecador, porque também nós somos pecadores. Nós não somos melhor do que ninguém. Só que as pessoas estão confundindo o evangelho. O evangelho não é isso. O evangelho é amor. O evangelho é abraço. O evangelho é simplicidade. O evangelho é honrar. O evangelho é amar o próximo como a si mesmo. O evangelho é você sentir a dor do outro. E sem querer nada em troca, né? Isso. Então, eu não vou fazer para a pessoa porque eu quero receber dela. Eu vou fazer porque eu sei que o meu pai já fez por mim. E o meu pai me preparou uma mesa. E eu estou tão feliz nessa mesa, mas tão feliz nessa mesa, com meus alicerces sendo restaurados, com a minha vida sendo purificada, com meus casamentos sendo ainda mais abençoados, com os meus filhos aos pés do Senhor, que eu não consigo ficar em paz vendo uma pessoa que não está sentada nessa mesa comigo. Então eu vou oferecer para ela o quê? Amor, sabedoria. Eu vou tirar ela dessa loucura. Na realidade, eu não vou tirar ela dessa loucura. Eu vou ajudá-la a sair dessa loucura. Da roda dos escarnecedores. Isso é o evangelho que eu creio, pastor. Isso é o evangelho que eu amo. Essa é a mesa que eu sento. Essa é a mesa que eu acredito. Porque se Deus fez comigo, por que não pode fazer com as pessoas? Mas o que tem assustado as pessoas? A parte exterior. Aquilo que a pessoa faz. Então, quando você vê uma pessoa muito forte, birrenta, marrenta, orgulhosa, aquela fortaleza, saiba que por trás dessa fortaleza toda tem uma criança ferida, machucada, escondida atrás de uma cama, escondida no banheiro, escondida embaixo da cama. Por quê? Porque foram abusadas, foram rejeitadas e agora ela está se defendendo. Então, existem dois mecanismos de defesa mediante a rejeição, que é a reação passiva. A reação passiva é aquela que o mundo está acabando,
O mundo está acabando. A pessoa se isola na sua armadura e ela se esconde de tudo. Mas não quer saber de nada. Ela se isolou. É a reação passiva. Ela não sai do ambiente que ela está porque ela não quer enfrentar, ela não quer se machucar. Ela está ali, quietinha. Está ouvindo os barulhos na armadura, batendo, barulho batendo, mas ela não faz nada. Reação passiva. E tem a reação agressiva, que é justamente essas pessoas que quando você vai confrontar, ela te confronta. Ela não aceita. Não sei. Ela te arrebenta também. Ela te acusa. Ela acusa a igreja, ela acusa Deus, porque ela se sente injustiçada. Porque Deus não fez, porque o pastor mentiu, porque o pastor traiu, porque não sei o quê, porque os irmãos são falsos. Isso é reação reativa. Só que quando você vai cavar o coração dessa pessoa, tem um coraçãozinho pequenininho, escondido, ferido, machucado, abusado, que precisa ser tratado. Então, esse amor que Deus colocou em nós, que não espera nada em troca, ele vai confrontar a pessoa. Assim como o Natan confrontou o caráter adoecido de Davi, Davi estava desviado. Davi não queria mais nada com a voz do Brasil. Mas o Natan colocou ele para a mesa de volta da sabedoria. O Natan trouxe ele de volta para a mesa do banquete. E o sábio que é sábio, ele tem isso aqui que Davi tinha. Simplicidade. Quem é simples, versículo 4. Volte-se para aqui. Quem é simples, conhece a mesa. Quem é simples, quem já entrou no Santo dos Santos, quem já conhece a presença do Pai, quem já sentiu o cheiro da presença do Pai, quando é confrontado, ele sabe onde é o lugar dele. Ele volta. Ele volta para a mesa. Porque ele é simples. Ele só está ferido. Ele só está machucado. Ele só está machucado. Ele só está ali indefeso. Ele só está ali injustiçado. Por isso que ele protege. Por isso que ele coloca o murão. Mas se a gente tiver a sabedoria desse banquete, dessa mesa, nós vamos confrontar, às vezes, apenas com um abraço. Deixa eu te abraçar aqui, filhão. Espiritualidade genuína é fazer o simples, né? Acabou, pastor. Acabou. Parar de enfeitar a roda, inventar a roda, parar de fazer o que Deus não quer que a gente faça. É simples, o evangelho funciona. O evangelho é oração, jejum e devocional. Pronto. O evangelho é amor. O evangelho não é popstar, não é forno micro-ondas, não é resposta rápida. Não, o evangelho é simplicidade. Se Deus falou que é, é. Se Deus falou que não é, não é. Pecado tem nome. E ponto. Vamos parar de enfeitar, vamos voltar para essa mesa. Vamos voltar a ser sábio. Vamos sair da mesa da loucura, da mesa da incredulidade, da mesa do entretenimento. Vamos sair desse ambiente tóxico e vamos entrar num ambiente de mesa, num ambiente de quarto. No ambiente de quarto. O que é o ambiente de quarto? É aqui, ó, a mesa da sabedoria. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Eu, teu pai que te veio em secreto, te recompenso. Então é isso. Então, quando a gente for confrontar uma pessoa, antes da gente confrontar, a gente vai procurar saber a história dessa pessoa. A gente vai procurar entender o que está acontecendo, o que aconteceu por trás dos bastidores. A gente vai usar um princípio de analisar justamente o porquê que essa pessoa se tornou o que ela se tornou. Só que às vezes a gente não tem essa sabedoria. E o Espírito Santo vai nos fazer lembrar tudo aquilo que está dentro de nós. Se eu não tenho um relacionamento de mesa, se eu não estou alicerçado nessa mesa, se os meus fundamentos não estão nessa mesa, o que vai acontecer? Eu não tenho como aconselhar. Aí a minha alma vai aconselhar. A minha alma vai confrontar o caráter da pessoa sem o amor. E aí por isso que a pessoa se arma ainda mais. Crente é maluco, crente é fanático, crente não presta, crente não sei o quê. Calma. Antes de ganhar uma pessoa para Jesus, ganhe ela para você. Esse é o evangelho. Porque se ela vê Jesus em mim e você, Kleber, em cada uma das pessoas que estão assistindo, que vão assistir, com certeza ela vai querer servir esse pai que a gente serve. Ela vai sentar na mesa, ela vai se desarmar para entrar no caminho da simplicidade. É isso que eu penso. É isso que eu acredito. Oi. Hã?
Forte. Essa pequena introdução. A pequena. Então vamos continuar. Vamos agora desenvolver esse tema aí. A gente percebe um espírito de manipulação também, né, pastor? Sim. Manipulação e dissimulação. Diante das feridas, é um muro também, né? A manipulação e a dissimulação tem uma origem de uma ferida, que a pessoa se protege, constrói muros para se proteger, para que as coisas aconteçam da maneira que ela quer, né? E não tem outro caminho, não tem outra maneira de trazer essa pessoa para uma realidade, para desconstruir essa manipulação, se não for através do confronto, né? Através do confronto. Então, essa ordem que o pastor falou muito bem aí, em relação a aconselhar, e para aconselhar precisa ter tempo de mesa, precisa estar se relacionando com a palavra, precisa ter essa busca, né, dentro do relacionamento com buscar ao Senhor, como diz o Salmo 34, né? Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Quando nós buscamos o Senhor e aplicamos a palavra, nós não damos conselhos almáticos. Nós resumindo aqui, temos compaixão, né? O nosso olhar é de compaixão. Mesmo não conhecendo a raiz, mesmo não conhecendo a origem, a história de vida da pessoa, dentro daquela situação, você consegue discernir que há um espírito de manipulação, há uma dissimulação dentro daquela realidade, mas você sabe, mesmo não conhecendo, você discerne que tem uma ferida por trás, que tem um trauma por trás, e ali o seu olhar é de compaixão e entende, né? E muitas vezes um não, né, é suficiente para desconstruir essa estrutura de manipulação, Sim. que é o mais difícil, né? E precisamos aprender a falar não, né? Verdade. E o versículo 17, ele dá até uma pista ali, né, que a gente pode, sem ler o contexto, a gente pode até ter uma visão distorcida. 9:17 de Provérbios, ele fala assim: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas agradável. Se a gente pegar esse texto aqui e ler, para uma pessoa ferida, ela pode construir um pretexto, né, para manter a vida oculta, para manter a vida na mentira, no roubo, no engano, porque é agradável, é bom. O texto está dizendo isso, né? As águas roubadas são doces, o pão comido às ocultas é agradável. Opa, nessa mesa, então, eu posso colocar aquilo que Acã colocou na sua casa. Eu posso furtar, eu posso mentir, eu posso enganar, eu posso dissimular, eu posso manipular, porque isso aí é válido. Isso aí é bom. Isso é agradável. Isso é tão agradável que quando Eva viu a árvore que era tão agradável, ela comeu e morreu, né? Então, tem coisas que é tão agradável aos nossos olhos que o resultado é morte. Sansão, eu falei na live passada, Sansão quis agradar tanto aos seus olhos que acabou perdendo eles. Então, cuidado com o que a gente está olhando. Cuidado com o que a gente está cobiçando. Certo? E aí o versículo 18 desmascara tudo. O 17, as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, vírgula, porém, não sabem que ali estão os mortos. É a mesa da sabedoria e a mesa da loucura. A mesa da loucura nos conduz à morte. Por quê? Porque a mesa da loucura, tudo que é errado é agradável. E é fácil discernir a mesa da loucura, né, pastor? O problema é que é agradável. É agradável. E aquilo que é agradável aos olhos, a natureza caída adâmica, ela quer. A alma quer. A alma quer ocultar, a alma quer adultério, a alma quer pornografia, a alma quer mentir, a alma quer manipular, a alma quer furtar, a alma quer se dar bem, a alma quer o jeitinho brasileiro. A alma
quer sonegar. A alma não quer tratar os filhos bem. A alma não quer trabalhar. A alma, ela quer o conforto. A alma, ela não quer sair da zona do conforto. A alma, ela quer aquilo que é agradável para ela. Só que a gente não vive pela nossa alma. A gente vive pelo nosso espírito. Por aquilo que Deus colocou dentro de nós. Então, nem tudo que é agradável aos nossos olhos é permitido para mim e para você. Certo? Porque a gente sabe que o resultado disso qual é? Morte. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos. Quem pratica isso aqui, Kleber, são pessoas que já morreram. Espiritualmente, emocionalmente, e estão a ponto de morrer mesmo fisicamente. Porque dependendo de onde estão e para onde estão indo, tem pessoas fisicamente morrendo. Mas pessoas que estão envolvidas nessa mesa da loucura, na realidade, elas já estão mortas. Elas nem sabem o peso mais, elas não conseguem sentir peso pelo pecado, culpa por pecado, temor a Deus porque errou, porque falhou, não consegue mais se arrepender, não consegue ter a sensibilidade, já está pecando um tempão, não consegue perceber que esse caminho está ferindo o coração de Deus, que esse caminho está ferindo o coração de Deus em favor de outras pessoas, porque a gente cansa de falar que onde foi a nossa dor será o nosso maior ministério. Então, aonde fere o coração de Deus? Porque Deus quer usar a nossa história, quer tratar nossos alicerces, quer nos colocar na mesa novamente desse relacionamento, dessa sabedoria. Para quê? Para que a gente possa curar pessoas, para que a gente possa restaurar pessoas que estão vivendo os mesmos conflitos que a gente está vivendo, que estamos superando. O problema é que eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão na profundeza do inferno. Olha como é que o texto termina. Vou ler de novo, versículo 17 e versículo 18. As águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Olha a mesa da loucura aonde vai nos colocar. Quem são os convidados? E aí eu finalizo a minha fala, pastor, da seguinte forma. 2 mesas estão sendo postas para nós hoje. A mesa da sabedoria e a mesa da loucura. Em qual delas eu estou sentado? Se eu perceber que eu estou indo para a mesa da loucura, se eu quero permanecer nela ou se eu quero voltar na simplicidade a me alimentar da mesa da sabedoria. 2 perguntas. Em qual mesa eu quero sentar? A mesa da loucura ou a mesa da sabedoria? Na mesa da loucura só senta os mortos, emocionalmente, espiritualmente, e os convidados são aqueles que já estão aonde? Na profundeza do inferno. Eu penso que os convidados são os próprios demônios. Que estão se alimentando dos pecados que esses mortos, que estão ali sendo manipulados na sua loucura, nos seus traumas, estão alimentando. Então, eles vão estar lá. Com as suas feridas, né? Sim. Eu tenho falado que Deus, ele habita em meio aos louvores e o inimigo habita no meio das feridas. E as moscas, elas servem justamente para lamber as feridas. Para lamber. Quem é o pai das moscas? Baal-Zebub, Baal. o das moscas. Alguém está sugando esse sangue. Alguém está se alimentando dessa ferida. Então, 2 mesas, eu encerro a minha fala acima, pastor. 2 mesas. Qual mesa nós queremos sentar? A mesa da loucura ou a mesa da sabedoria? Simples. E aí a escolha de cada um é pessoal. E nessa escolha a gente vai dizer quem é o nosso ídolo ou quem nós estamos idolatrando. Glória a Deus. Nós queremos a sabedoria. É que essa mesa que nós estamos compartilhando, você que está nos ouvindo aí, coloca um hashtag aí, né? Aplico a sabedoria, que é a mesa, né, que nós devemos estar, e que o Espírito de Deus possa conduzir todos nós a permanecer nessa mesa de sabedoria. E quando vier as propostas para essa mesa de loucura, para essa mesa do escarnecedor, a gente possa falar não, dizer não, renunciar.
Glória a Deus. Pastor, glória a Deus. Louvo a Deus pela sua vida. Nós, eu nessa semana, eu tenho levantado um clamor. Eu não sei se chegou aos seus ouvidos aí, não sei se você chegou a ouvir essa notícia, em relação à marcha que vai ter aqui na Avenida Paulista, para uma entidade, né? E parece que tem uma programação já que começa aqui e vai se estender para outras cidades. E aí eu queria, em unidade com o corpo de Cristo, como nós estamos aqui, né? Nessa mesa de sabedoria, levantar um clamor intercedendo, pastor. Eu queria que você levantasse esse clamor e a gente vai interceder juntos aqui, unidade, como igreja de Cristo, para que o Senhor possa converter o coração dessas pessoas, né? Interceder por elas, repreender também, né? Repreender esse espírito de imoralidade, esse espírito de alcoolismo, né? Para que ele possa nos dar uma estratégia, porque nós estamos aqui clamando e falando, usa-nos, Senhor, usa-nos. Que do alto venha a revelação, que venha a direção e que seja feita a sua vontade. No entanto, nós não estamos omissos e não estamos calados diante dessa realidade que a gente sabe que está movimentando o mundo espiritual, né? E nós estamos nos posicionando contra essa marcha, contra essa entidade maligna que nós sabemos o que atua por trás dela, que é justamente a imoralidade e o espírito de alcoolismo. E a gente sabe como é devastador o vício do álcool, né? Um dia eu já fui viciado no alcoolismo e é morte, roubo e destruição. Então eu quero que juntos, né, com todos que estão ouvindo essa live aí, em concordância, ligando aqui na terra, levantar um clamor para que o Senhor possa dar uma direção para esses organizadores se converterem, para que eles possam enxergar a luz que há em Cristo, que eles possam renunciar ao ocultismo, renunciar, né, à feitiçaria e se voltar para Cristo. Eu creio que o Senhor ele é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo eternamente. Então, nessa mesa, pastor, eu queria pedir para o Senhor levantar esse clamor e nós vamos interceder para que esse espírito maligno aí seja repreendido no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer mais uma vez, viu? Amém. Estamos juntos. Obrigado aí por essa mesa. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que estivemos juntos. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós glorificamos o teu nome, porque mesmo sendo os imperfeitos, mesmo precisando, Deus, de encontrar esse lugar de sabedoria, nós estamos buscando, Senhor, do alto, a sabedoria que vem de ti. Pai, por isso nós nos colocamos agora na completa dependência do teu Espírito Santo. Senhor, nos arrependendo dos nossos pecados, Senhor, como igreja, como pastores, como líderes, como homens, como mulheres de Deus que aqui se encontram. Pai, nos perdoa, Senhor, por todos os pecados que temos cometido, principalmente como igreja, Pai. Sim. Senhor, nós sabemos que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem amadurecido, tem crescido. Senhor, mas nós nos arrependemos pelos pecados ocultos que estão dentro dela, Senhor, que estão dando legalidade para os espíritos de imoralidade, Senhor, atuar. Senhor, nós somos a tua igreja, nós somos a tua casa, nós somos a tua arca, nós carregamos a tua arca. Por isso, Pai, nesse momento, nós nos revestimos agora do teu sangue, nos revestimos agora da tua armadura. Senhor, nós queremos agora, Senhor, entrar nesse lugar chamado brecha, junto com os meus irmãos, intercessoriamente, Senhor, nos arrependendo pelos pecados desses organizadores que estão aí, planejando, Senhor, arquitetando uma festa, Senhor, aonde vai haver muita imoralidade, prostituição, adultério, lesbianismo, homossexualismo, Senhor, a bebida. Senhor, tu sabes aonde o vício de bebida tem levado homens, mulheres, Senhor, a total desgraça. Aonde as drogas têm levado a nossa sociedade. Senhor, e nós como igreja, nós não aceitamos, Senhor, isso no nosso território.
Pai, nós pedimos agora, Senhor, a tua sabedoria. Senhor, nós pedimos o teu discernimento. Confunda agora o conselho de quem está por trás, quem está organizando essas festas. Confunda, Senhor, o conselho dessas pessoas. Senhor, traz clareza ao coração dessas pessoas. Traz, Senhor, arrependimento. Pai, perdoa o coração duro. Perdoa, Senhor, o coração endurecido. Perdoa, Senhor, a vida dessas pessoas, os pecados dessas pessoas, Senhor, que são filhos teus, que estão ali no meio da mesa da loucura, sendo manipulados, Senhor, vivendo essa mentira, o engano da beleza do pecado. Senhor, por favor, ouve o clamor da tua igreja agora. Nós nos arrependemos por esses pecados desses organizadores. Senhor, pecados de adultério, pecados de fornicação, pecados, Senhor, de vícios de droga, de bebidas, vícios, Senhor, do homossexualismo, do lesbianismo. Senhor, por favor, muda o conselho. Troca, Senhor, o conselho, confunda os organizadores para que esse evento não tenha sucesso, Pai. Nesse lugar, levanta a tua igreja com as 7 colunas da firmeza, da verdade, da justiça, do juízo. Senhor, para que a tua igreja esteja fortalecida para receber essas pessoas feridas, machucadas, Senhor, que estarão chegando arrependidas, Senhor, pelos pecados. Pai, no nome de Jesus, Senhor, envia os teus anjos agora nos lugares aonde estão sendo planejadas essas festas. Senhor, confunde, Senhor, confunde. Senhor, nós queremos destruir os planos do inimigo com a arma deles. Senhor, e no nome de Jesus, assim como Davi matou Golias com a espada de Golias, nos dê a estratégia para entrar nesse ambiente, destruir o inimigo com as armas dele, Senhor, no nome de Jesus. Nos batiza com autoridade, nos batiza com santidade, nos batiza com a unção do teu Espírito, nos batiza com discernimento, com sabedoria, Senhor, para entrar e sair no meio desse povo e arrebatar o coração deles. Nós concordamos, Senhor, com esse tempo, onde a igreja do Senhor vai crescer em qualidade, onde a igreja do Senhor não vai crescer apenas em quantidade, mas em qualidade. Senhor, homens e mulheres levantados, cheios do temor e da unção do teu Espírito Santo, para guiar esse povo, Senhor, para o lugar que o Senhor tem determinado. Em nome de Jesus, Pai, toma todos os pastores desse território, que haja uma unidade, que haja, Deus, uma unidade, que haja, Senhor, uma intercessão criativa, que haja, Senhor, um dia do perdão, Yom Kippur, a unidade, que o diabo não entre no meio da mente dos pastores para trazer divisão, mas que o inimigo perca esse território e que os pastores se unam, que os pastores orem, que os pastores intercedam e que no nome de Jesus todo conselho contrário à tua palavra, à tua santidade, seja desfeito agora e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Nós estamos em concordância, dizendo sim, amém. Ligamos aqui na terra, porque cremos que já está ligado nos céus. Amém. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Pastor. Amém, meu pastor. Forte abraço. Prazer. Deus abençoe com vocês. É muito bom crescer na graça e no conhecimento nessa mesa. A gente podia fazer umas 2, 3 horas aí de live sem pensar em sair, né, pastor? Como é bom desfrutar do pão vivo que desceu do céu, né? E a palavra é viva mesmo, né? Espírito e vida. Louva a Deus pela sua vida, pela sua família e pela sua casa aí, viu, pastor? Amamos vocês, viu? Beijão. Nós te amamos aí, também. Aqui. Bianca está entrando aí. Pastor Valdir, homem de Deus, terra. Terra sai. Aleda, supervisora Anice. Um abraço, pastorzão, todos, viu? Supervisora Maricélia. Quero agradecer a presença de todos, viu, gente? Amanhã tem mais, capítulo 10. Vamos fazer aí, pastor, uma vez por semana. Toda semana aí, uma vez. Vamos sim. Já tem agenda para você. E aí, já arrumou a mala, pastor? Já está pronto. O caminhão já está aí?
Ah, vamos orar, né, pastor? Vamos orar. Um forte abraço, pastorzão. Deus abençoe. Gente, um beijo. Deus abençoe. Amém. Oi.